Bem-vindos todos. Bom, nós vamos fazer uma pequena apresentação aqui de uma alternativa de uso do Aster, né, para estudar o comportamento dinâmico, não necessariamente harmônico, de uma estrutura submetida a uma carga que se desloca no tempo. Então, no caso aqui, uma ponte, e eu vou tentar verificar aqui se ela tem ou não um limite sério de velocidade de passagem de um carro, um veículo razoável por ela. Lembrando que tudo o que for mostrado aqui vai ficar muito mais acessível se você fizer o curso Introdução ao Podaster. O link vai estar disponível na descrição do vídeo. Essa é a geometria da ponte, né? Tem 12 metros de comprimento, dividido em 4 pedaços, 3 metros de largura, 3 metros de altura. Tem esse zigue-zague aqui, né? Tá colocado, e ela foi toda montada por um script. Na verdade, eu gerei isso tudo aqui na mão, exportei o script e depois parametrizei as coisas aqui. Então, colocando aqui o comprimento total da ponte, quantidade de partes, altura, largura, e deixo aqui os procedimentos para fazer uma ponte com aquela configuração, né, com zigue-zague e tudo mais. Então, vai aqui colocando os pontos na parte baixa, as linhas, depois as linhas da parte baixa, as linhas na parte alta, as linhas transversais, né? Os fechos aqui de circuitos, as faces geradas pelo circuito, então os pontos de cima, as linhas de cima, depois aquelas linhas do zigue-zague e o compound todo, né? O pacote inteiro com todos os pontos, linhas, superfícies e vai por aí fora. Então a exportação, a colocação aqui nos elementos na árvore de estudo. O que é feito depois? Depois eu vou e faço as malhas. Na malha eu usei a estratégia de gerar submalhas, né, para poder destacar aqui uma discretização específica nessas 12 estruturas aqui, né, e nessas transversais também. Então eu consigo aqui gerar uma malha mais adensada nessas vigas aqui de baixo. Essa malha mais adensada, ela casa exatamente com essa diferença de geração de malha aqui na pista, onde eu também usei a estratégia de submalhas, né, para controlar melhor a geração de malha na pista. E aqui eu coloquei uma discretização mais adensada no comprimento para poder casar melhor, né, distribuir melhor o andamento dos pontos de carregamento, né, da estrutura. Então isso tudo, e nós vamos aqui para o estabelecimento do problema. Começa aqui gerando alguns parâmetros, né, uma velocidade de passagem, que estou colocando aqui em 10 metros por segundo, dá mais ou menos uns 36 km por hora. O tempo final, eu tive que somar aqui o comprimento estimado, né, do carro. Agora, aqui eu tinha colocado 1 metro, melhor botar mais 1 metro, porque o carro em si ficou com 1,5 metro. Tá? Então daí, 1,5 metro de largura, 2 de comprimento, e por isso que eu coloquei aqui 14 sobre a velocidade, né, o comprimento total da ponte mais o comprimento do carro, né, para poder contar a passagem das duas rodas ao longo da extensão. Esse alfa aqui é um fator que vai ser explicado mais à frente, que é um fator de regularização, né, de como eu distribuo a pressão dos pneus num intervalinho pequeno. Então o que está sendo feito aqui? Primeiro, obviamente, é a malha. Então criei a malha toda, aquele assembly de malhas que eu fiz lá no módulo de malha. E aqui entra uma parte do processo, né? Para que eu consiga saber onde colocar os pneus, eu criei grupos de nós, criei grupos de malha com a opção banda. O que é a opção banda? Eu estou aqui dando um ponto aqui nessa malha
na malha da pista e estou dando uma direção normal. Então, isso define um plano. Nesse plano, ele abarca tudo que está ponto 13 para mais ou ponto 13 para menos. Ele pega os nós que estão ali dentro, separa os tipos de malha quad 4 e inclui só os elementos em que todos os nós estão dentro dessa banda, né, desse sanduíche de dois planos definidos aqui por um ponto, uma direção e essa meia banda, né, o ponto 13 para mais e para menos. Então isso aqui gera uma pista de pneu. O segundo aqui é a mesma coisa, mas ele só tem o ponto diferenciado, né, que é 1,5 m para o outro lado. O resto é o mesmo procedimento. Né? Isso aqui é importante, né, para eu poder não terminar tentando colocar pressão em linhas, né, senão ele pode acabar pegando aqui uns elementos de viga que tem aqui no meio. Né? Então já restringo a seleção de elementos desse quad 4. E essa aqui é a malha sobre a qual eu vou definir o problema. Primeiro, o grupo das linhas superiores, das linhas inferiores e o grupo do zig e zag. Aqui eu estou colocando o modelo de viga de Euler, sem grandes complicações. E nos elementos quad 4 que eu tenho aqui na pista, eu estou colocando o modelo THT, sem grandes complicações também. Material é todo aço, definido como sempre, 210 gigapascal, ponto 3. Como eu preciso fazer a parte dinâmica, eu botei aqui a densidade, né, que é 7.800. Apliquei esse material para todo mundo. E aqui começa a brincadeira. List R, já que eu vou fazer uma simulação dinâmica, eu estou pegando do zero ao T fim. Começo aqui no instante zero e vou fazer aqui até o T final, que já foi definido lá em cima, com um número de passos igual a 20. Então vou dividir esse andamento aqui em 20 pedaços. Essa fórmula, vou editar o texto aqui direto, ela é uma regularização gaussiana, né? Então, está vendo aqui esse ESP, x menos vel vezes inst. Isso aqui é a posição de um dos pneus, e aqui na outra parte da fórmula está a posição do outro pneu. Então aqui inclusive eu vou ter que mudar para 2, já que eu botei 2 metros. Agora eu vou considerar o quê? Esse alfa é aquele fator que foi calculado para que 95% do peso esteja dentro daquele espaço no intervalo de duas malhas no comprimento da ponte. Então, fazendo essa conta, né, numa distribuição gaussiana, dá aquele alfa que foi calculado lá em cima. Esse secdata, bom, eu já defini o modelo, o material e tudo mais, mas eu precisaria atribuir perfis a cada uma dessas linhas aqui. Esse secdata, eu vou ler uma tabela. Essa tabela está aqui. É o que veio do episódio anterior, né, onde eu calculei propriedades de perfis. Então, gerei essa tabela aqui. Arranjei essa tabela, né, com o nome da seção, área, inércias, fatores cisalhantes, raios de giro, inércia torsional, inércia de empenamento, vários fatores aqui, e esses dois fatores aqui, o RY e o RZ, que são as distâncias da fibra mais externa em cada eixo, que é uma informação que ele precisa para calcular a tensão máxima nos perfis lá na saída, no pós-tratamento.
vindo daqui, deixa eu fechar isso aqui. Aqui sim eu vou atribuir os perfis. Eu vou aqui no grupo de baixo, seção geral, eu vou apontar aquela tabela de características e vou colocar o perfil IPE100. Faço o mesmo aqui embaixo, né, com a parte inferior e a parte do zigue-zague, um IPE80. Tem aqui a espessura da chapa, né, que é 1 polegada, uma chapa grossa, razoavelmente grossa. E aqui na orientação é que eu fiz um pequeno xiste, o superior e inferior, então com o eixo Y, né, que é o eixo mais fraco, acaba sendo o eixo mais fraco, né, se nós formos ver aqui a inércia em Y, ela é menor do que a inércia em Z. Né? Isso é uma característica do cálculo por propriedades do Aster. Né? Ele ordena Y e Z menor e maior. Então tem que lembrar disso na hora de fazer essa determinação aqui. No vetor Y, nesses dois conjuntos aqui de elementos de linha, ele está apontando para cima. Então é um perfil que está resistindo mais à flexão na direção Z. E no lado de cá, no zig e no zag, eu coloquei o Y na direção Y mesmo, né? Para dar alguma resistência à flexão lateral aqui, à estrutura. Aqui no BC e carregamento, posições fixas aqui nos dois lados, né? Então nesse lado de cá eu coloquei DRX, DRZ, DX, DY, DZ, tudo zero. Então aqui está praticamente travado, né? Só não travei o DRY, porque ela precisa poder flexionar. E nesse lado de cá, o azul, botei tudo travado, né? Menos o DRY de novo, né? E o DX, porque isso aqui é um apoio rolante. Aqui o grupo não vai aparecer, porque ele foi calculado em tempo de execução, mas é aquele grupo que foi gerado lá em cima, né? O tires, que é o foi gerado aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Tem três, né? As duas seleções e esse grupo aqui, que foi uma união daqueles dois outros que eu gerei anteriormente. Eu esqueci de lembrar esse item. Ok, então tenho aqui uma fecharmeca F, né, já que a condição de contorno está sendo dada por uma função, esse force coque. Eu vou aqui colocar a pressão nessa superfície calculada por aquela equação que eu coloquei lá em cima. E aí ele vai ao longo do tempo calculando exatamente onde está a posição de todos os fatores. Gravidade. Gravidade é o peso próprio. Também é só uma função, uma fecharmeca simples. Aqui eu estou atribuindo 9,81, gravidade padrão na direção menos Z. Aqui eu estou criando um campo só de zeros, né, para dar o início. Aqui, nós, deslocamento R, para todos os pontos, todos os valores aqui estão nulos e as componentes todas, né, dx, y, z, r, até o final. A análise. O processo
de cálculo da parte dinâmica, que dinâmica não linear, você pode ver que pede o incremento, pede o esquema de tempo e te permite, inclusive, definir um contato dinâmico, que não vai ser usado aqui no caso, né, porque não é necessário, mas ele tem aqui alguns esquemas de tempo, né? Então aqui eu estou usando o esquema Newmark, formulação de aceleração, pego aqui os valores de parâmetros padrão, sem grandes modificações, atribuo o estado inicial tudo zero, né? Então todo deslocamento, velocidade, aceleração, a coisa começa com zero realmente, no instante zero. E mudei só um detalhe aqui sobre a resíduo global relativo, né, para poder facilitar o cálculo, pelo menos por agora. Então vamos ver aqui o processo primeiro do cálculo do estágio 1. Cálculo terminado. Até o final, o processo inteiro convergiu numa boa, sem nenhum susto. Umas mensagens de erro aqui, uns alarmes na verdade, mas não é nada significativo. E vamos agora para o pós-tratamento. No pós-tratamento eu comecei definindo 3 fórmulas aqui, né? Eu vou começar com uma forma auxiliar aqui que eu vou empregar para calcular as tensões de von Mises, né, em cada membro, né, em membros lineares e membros de superfície. No caso, esses SN, SM, MFY, MFZ, MT, VY, e tudo mais, isso aqui são as tensões provocadas por cada um desses esforços, né? O esforço normal, pode ser tração ou compressão, os cortantes, o momento, a tensão gerada pelo momento torsor e as tensões geradas pelos momentos flexores nas duas direções. Faço aqui as somas devidas, eleva ao quadrado, mais isso aqui é a expressão da tensão de von Mises colocada em termos dessas tensões parciais aqui. E faço a mesma coisa. No modelo de placa. O modelo de placa ele informa as tensões nesse formato, né? Tensão XX, YY, ZZ e as cruzadas, né, que são os cisaliantes. E a expressão então ganha esse formato aqui da tensão de von Mises. Não é exatamente um fator de utilização, né, mas está no caminho. Aqui, T or C, eu coloquei o sinal da tensão normal no membro linear, né, para verificar se ele está sob tração ou compressão. No pós-tratamento, eu dividi bastante aqui, fiz um pós-tratamento só para linhas, depois um só para superfícies. No só de superfícies, só de linhas, eu pedi o cálculo do CF-elno e do CIPO-elno.
essa estrutura aqui, o cipoelmo, deixa eu dar uma buscada lá. Bom, cipoelmo está definido aqui, né, nesse documento, que é do CalcChamp, o 48104, e você vê aqui as parciais, né? Puramente tração ou compressão, só momento, só cortante, né, com os fatores devidos aqui de correção de área, né, aqueles AY e AZ que aparecem lá na tabela, e aqui a parte de torção. É nesse Z e nesse Y que vão entrar o RY e o RZ que estão mostrados lá na coluna. Então, isso aqui serão os valores calculados nesse pedido aqui. Pedido também aqui as reações nodais e tudo mais. E aqui vem um campo útil. O que significa esse campo útil? Eu vou dar a ele duas fórmulas, né? Esse UCPOL, que já foi colocado lá, né? O tensão de von Mises para um corpo de linha, e esse verificador aqui se é tração ou compressão. Eu vou tirar os argumentos para essas fórmulas desse campo e vou colocar isso no campo que recebe o nome, né, de UT01. Então, eu vou botar 1 aqui. Se eu colocasse 2, seria UT02. E esses valores calculados vão para esse campo nas colunas X1 e X2. Ele tem 30 colunas disponíveis, né, mas aqui eu só usei as duas primeiras. O restante é uma restrição aqui de grupo de malha, para ele só calcular isso nos corpos de linha. Quando eu usei a rodinha do mouse, ele mudou o negócio aqui, né? Tá bom. E aqui são tabelas extraídas, né, quando eu pego aqui o RDIN POL, isso que eu acabei de enriquecer aqui, de calcular, eu posso também extrair só o CF-elmo e fazer uma tabela só com ela. Isso aqui pode ser usado depois para outros processamentos, né? Caso vocês queiram fazer programação em Python dentro do arquivo de comando, né? E aí já executar em linha de comando. Isso aqui dá um acesso muito facilitado às informações. Aqui o Postman deve ter o básico, né? Só retirei aqui as reações nodais nos lados A e B, pedindo aqui as resultantes, né, nas três direções, tanto no A quanto no B. E aqui entra o pós-tratamento das partes de chapa. Aqui já não tem um CIP ou EL, né, só o CF direto. Pedi aqui o critério, né, das tensões equivalentes, né, estocadas por nó de cada elemento. E aqui fiz a mesma coisa. Aqui eu só brinquei, dei uma brincada aqui para ver se realmente vinham com os dois, mas nem precisa disso. Também algumas criações de tabela. O PostChamp é um pós-tratamento de campos para você poder fazer a extração em caso de campos que tenham subpontos. No caso aqui o modelo de chapa tem aqueles subpontos inferior, médio e superior, né? 1, 2 e 3. Então eu acionei esse comando lendo o tratado aqui onde eu calculei as tensões equivalentes, né, de von Mises, restringindo ao grupo de elementos da pista. E eu fiz duas coisinhas aqui, né? Eu vou pegar lá naquele campo que eu calculei no CIAQL, em que ele calcula para o inferior, médio e superior,
Vou pegar o Vmis, que é um dos componentes aqui dentro desse aqui Elno, e vou pegar o máximo absoluto e vou colocar no campo 1. E vou fazer a mesma coisa pegando o mínimo absoluto, não, o menor valor absoluto, e vou colocar no campo 2. Então eu vou ter daqui um UT01 e um UT02 que vão ser gerados aqui dentro. Aqui fiz mais extrações. Quando eu passo por esse post-champ aqui, ele não cria tensões nominadas com SI, XX, SN, coisa dessa. Ele só me dá o valor. Só me dá aqui, né? Estou aqui acessando o T01 Elno, que foi calculado aqui no post-champ. Eu pedi só dois elementos, né? O valor, que é esse máximo, e onde ele está. Menos 1 é inferior, 0 é o médio e 1 é o superior. Então ele vai me dar a posição na chapa onde está acontecendo o máximo de tensão equivalente, né? Que foi extraído aqui no post-champ anterior. E vou fazer a mesma coisa aqui com o mínimo. Então já vou aqui, partindo do resultado anterior, vou executar o pós-tratamento. Bem, terminado o pós-tratamento, eu pedi para ele imprimir uma série de tabelas, né? Todas aquelas tabelas foram criadas a partir dos resultados levantados. E vamos dar uma olhada na cara delas, né? Por exemplo, a tabela CF Lane, que vai me dar as tensões nas chapas, na chapa no caso, como que ela vem desenhada, né? Ela tem uma coluna de instantes, então para cada instante ela tem linhas relativas a cada elemento. Para cada elemento ele tem linhas relativas a nó, e para cada nó subpontos, inferior, médio, superior. Então ele vai me dar as tensões aqui em cada ponto, na verdade, em cada elemento, dentro de cada elemento, cada nó, e ao longo de cada nó, em cada nível, na chapa. Você pode ver que passado aqui está tudo zero, instante inicial, né? É uma tabela bem longa. Mas quando começa a evoluir os instantes, os valores começam a se alterar. Isso aqui é o relativo à pista. A estrutura de dados de corpos de linha já é diferente. Então, no lugar de dar as tensões, ele dá esforços. Então tem aqui esforço normal, cortantes, momentos, etc. e tal, mas essencialmente a mesma coisa. Ele só não tem subpontos, porque isso aqui é um corpo de linha. Corpo de linha, se não for um perfil de viga multicamadas, ele não vai ter subpontos. Aqui no Cipoelnos pode ter a relação aqui das duas coisas, né? E aqueles campos que eu extraí usando post-champ, eu imprimi aqui restringindo naturalmente as camadas, né? Aqui tem a mesma estrutura, né? O elemento, os nós, e para cada nó qual foi o máximo e onde ele está. Aqui também. Aqui já começa a mudar, né? Está todo mundo na parte superior. Aparecem aqui para baixo alguns casos de máximo de von Mises na parte inferior, né? Mas ele está... E aqui tem os mínimos. Aqui tem o geral, né? O calculado lá com von Mises. E o mesmo para os corpos de linha, né? Também as tensões de von Mises e se é tração ou compressão. Na maioria aqui é compressão. Aparecem algumas trações aqui. Certo, então vamos ver como fica o comportamento dessa passagem
ao longo de uma rodada aqui, né? Já aqui no módulo Paravis, estou acionando aqui a leitura dos aceleração, deslocamento e velocidade. Vou gerar vetores, né, porque eu preciso ver, pretendo, né, ver a forma deformada dela. Com os vetores eu venho aqui no filtro comum, Warp by Vector. Eu vou mudar aqui para o deslocamento, né, vai deformar a estrutura conforme o deslocamento apontado. No começo não tem nada. Eu vou dar aqui a magnitude da deformação. Vou pedir para criar essa escala entre máximos e mínimos ao longo de todo o tempo. Vamos aqui ver como as deformações acontecem. Vai ver que sobra um pouco de deformação. Eu deveria ter estendido o tempo de simulação para um pouco mais, né? Porque pelo visto a estrutura continua mudando. Então deixa eu dar uma aumentada aqui só no perfil de ver que ela sobra, ela continua vibrando depois da passagem. E onde que eu posso verificar quais são os máximos de tensão, no caso, né? Bom, então eu li aqui o frame, vou verificar só a estrutura de vigas, acionei aqui o cipo ELNO e vou fazer a aplicação de um filtro ELNO to Surface, porque eu preciso plotar essas coisas aqui, né? Por exemplo, eu posso pedir aqui para colocar todos eles. E vão aqui as tensões passando com o tempo. Não parece ter nada muito crítico, né? O máximo ao longo de tudo deu 93 megapascal. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho agora os valores das tensões nos nós. Eu posso adicionar um filtro, calculadora. Tá. Coloquei aqui a equação. Isso aqui é bom editar fora e colocar aqui depois, né? Para poder checar se os parênteses estão fechando e tudo mais. O tipo de dado de origem aqui, esse point data. E o nome dos escalares você vai ver aqui. Isso aqui você edita lá no editor de texto, faz e joga para o lado de cá. Feito isso, vou botar aqui a escala por todo o tempo. E eu já vejo aqui que essa tensão de von Mises está dando 460 megapascal em alguns momentos. Posso passar, geralmente dá ali nas juntas ou no meio aqui do travessão inferior. Em cima disso eu posso fazer um outro filtro aqui no Data Analysis, Plot Selection Over Time. Eu venho aqui nessa opção aqui, Select Points On, vou pegar um pontinho aqui no meio, Copy Active Selection, então está aqui o nome do ponto, e ele vai fazer o plot de um monte de coisas. E eu vou selecionar agora que coisas são essas. Eu não quero tudo, eu quero só mesmo
essa tensão de von Mises aqui. Então, esse é o histórico de tensões de von Mises nesse ponto, no valor máximo dele. E já está para ver que isso aqui é um problema seriamente candidato a uma análise de fadiga, né? Tem várias variações, vários ciclos de idas e vindas aqui para colocar um rainfall aqui e verificar o consumo de vida fadiga, além do fato de que essa tensão aqui está muito alta. Então, o que eu poderia fazer a partir daqui? Posso voltar aqui no meu Aster e ir selecionando aqui no estágio de processamento outros perfis para essas partes, né? Perfis mais robustos. Pega aqui um 120, 160, aqui um IP100, IPA100, né? Para dar uma resistência maior a essa estrutura, né? E vou também variando velocidades, vou variando a massa do carro que eu estou colocando, de maneira a ir estudando a resposta dessa estrutura à passagem de um carro aqui para mim. Em que velocidade que eu posso deixar o carro passar sem que ele fadigue, né? Sem que ele consuma muito a vida dessa ponte. Tá certo? Então é mais ou menos assim que se faz esse tipo de estudo no Aster. Eu espero que todos tenham apreciado bastante essa exposição, tirem bom proveito dela. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Code Aster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Code Aster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.